paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao Jardim Particular. Hoje, no capítulo 12, nós estaremos estudando suas carências. Se você não tiver controle sobre suas carências, elas humilharão você. Deixe Deus cuidar você. Vamos compreender o que são carências e como lidar com elas. Em João 4,10 diz assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Aqui nós temos o contexto da mulher samaritana, que ao conhecer Jesus, recebeu a proposta de que a sua sede interior fosse saciada e ela não dependesse mais emocionalmente das outras pessoas. Olha que interessante. Objetivo: conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento, para desfrutar dessa comunhão interior, sem precisar mendigar por atenção. É bom receber atenção? Sim. Todo ser humano tem carência? Sim. Mas a gente precisa aprender a lidar com essas necessidades para que a gente não venha a se sujeitar a situações inapropriadas. A carência emocional é um estado em que a pessoa sente falta de afeto, atenção, carinho e suporte emocional. Esse sentimento pode surgir de vários contextos, como abandono, rejeição, isolamento social, dentre outras situações. Pode ter raízes em traumas do passado, histórico familiar, problemas conjugais e solidão. A carência, ela vem de algo ou de uma fase da nossa vida em que houve uma negligência. Quando as pessoas são crianças, que todos nós passamos por essa fase, em algumas épocas há uma negligência. E é interessante compreender isso aqui, porque os pais trabalham, às vezes os pais estão doentes, às vezes estão com dificuldades financeiras, ou às vezes porque são negligentes mesmo. Mas é importante compreender que todo ser humano tem carência emocional. Então você vai compreender aqui que o problema não está em você sentir necessidade de ser visto, atendido, ser amado. O problema está em quando isso toma uma proporção muito grande que prejudica os teus relacionamentos, em que você não se valoriza o suficiente e acaba tendo alguns comportamentos inadequados, porque lá no teu coração algo está gritando por atenção ou por necessidade de afeto. É nessa linha de pensamento que nós vamos trabalhar essa aula. A carência emocional pode desenvolver problemas de autoestima, isolamento social ou necessidade constante por validação externa. O que é baixa autoestima? Bem, autoestima é a maneira como você se vê, é uma maneira saudável. Como você se vê, o valor que você dá para você mesmo. Baixa autoestima é quando a pessoa ela acaba tendo uma visão errada de si própria. Quando ela acaba desenvolvendo complexo de inferioridade e ela acaba permitindo que os traumas do seu passado, abre parênteses, todas as pessoas têm traumas, fecha parênteses. A questão não é o que aconteceu conosco, é como nós lidamos com o que aconteceu conosco. Então, os traumas, aquilo que você ouviu lá atrás, o abandono, a necessidade de afeto, todas aquelas carências que não foram supridas na tua vida, elas não podem definir o teu valor hoje. A baixa autoestima faz com que a pessoa não tenha uma noção correta do seu valor como pessoa e do seu lugar no universo.
Bem, isolamento social também é outro fator relevante e necessidade constante por validação externa. O isolamento social, quando as pessoas não se colocam nos grupos, vamos usar essa expressão. E não tem nada de errado nisso. Entenda que as pessoas se unem pelo que elas têm no seu coração. Talvez o que você carrega no teu coração não faz parte do que alguns grupos compactuam. Então não se sinta inferior por isso. Se você não faz parte de uma roda de amigos, não vai mudar em nada o teu valor. Na verdade, a gente precisa aprender a conviver sozinho. E a gente vai estudar isso na última aula da primeira parte do curso. Você precisa ter entendimento e senso do valor próprio para lidar com o isolamento social e também não necessitar a todo instante de validação externa. Tudo que você vai fazer, eu preciso que alguém aprecie, eu preciso que alguém assine embaixo. Não, não precisa. Na verdade, o que a gente precisa é fazer o que é certo e seguir a vida. Se as pessoas concordam ou discordam, não importa, desde que você faça o que é certo. Por isso, a linha principal do curso é agir por princípios e saber lidar com as dificuldades que nos cercam. Totalmente natural. A dependência emocional, a outra pessoa é fator relevante. Pessoas que não conseguem viver sozinhas, não cuidam das suas feridas e constantemente buscam a aprovação de alguém. Você precisa aprender a conviver com você, se conectar com você mesma, com os teus gostos, com as tuas preferências, ser resolvida internamente, não viver amargurada, triste, frustrada. Por quê? Os teus relacionamentos só serão bons se você estiver de bem com Deus, com você mesmo. E estar de bem com você mesmo tem vários fatores. É lidar com as feridas, aprender com o que aconteceu com você, não se amargurar. É você se aceitar como pessoa, desde as tuas características físicas, psicológicas, até o ambiente em que você convive. Você precisa ter uma aceitação. Quando a gente está em paz internamente, a gente vai transferir isso para os relacionamentos. Então é muito importante. Por isso que na igreja a gente trabalha o quê? A paz com Deus e a paz interna, porque a gente reflete isso nos relacionamentos horizontais. Há tempo para tudo, inclusive para preservar-se e recuperar-se de situações agressivas e constrangedoras. Aqui tem algo interessante. Pessoas que passaram por relacionamentos conturbados, saíram desse relacionamento, o que você deve fazer agora? Se aquietar, ficar sozinha, tratar das feridas. Mas não é isso que a gente vê na maioria dos casos. A gente vê pessoas saindo de um relacionamento, entrando em outro, e isso acontece com pessoas que se separam, com pessoas que são viúvas. Enfim, não é tempo de você entrar em outro relacionamento. Você precisa curar o teu coração. Tire, passe um tempo sozinha, sozinho. Reflita sobre a vida. Trabalhe as tuas questões internas, desde as tuas carências até os teus traumas, até os teus projetos, os teus sonhos. Organize a tua mente para depois entrar em outro relacionamento. A gente entra em relacionamentos para compartilhar a vida. Mas as pessoas que não tratam do coração, elas entram para ter suas carências supridas. E é lógico que o resultado vai ser frustrante. Então, antes de se preocupar com o que as pessoas fazem ou falam, se preocupe com quem você é e com o que você está fazendo com a tua
vida. Isso é muito relevante. Cada ferida precisa ser cuidadosamente cuidada a ponto de não inflamar e prejudicar o corpo. Bem, quando você machuca uma parte do teu corpo, você precisa limpar, cuidar. Dependendo da profundidade do machucado, você terá que tomar remédios fortes para que não venha inflamar o teu corpo. Não é assim? A gente não limpa a ferida, a gente não toma remédio, se possível ou se preciso, fica internado. Não é assim? Emocionalmente, a gente deveria ter o mesmo cuidado e a mesma atenção. Eu fui ferida por tal situação. Em que profundidade me atingiu as palavras, as atitudes, a negligência? Me atingiu profundamente, tem uma mágoa dentro de mim, tem uma tristeza, tem um rancor. Ninguém é de ferro. Em algum momento nós seremos feridos, sim. E você conhece as próprias feridas. E você precisa cuidar delas e começar a trabalhar o interior. Isso é uma metáfora. Você precisa começar a trabalhar, a limpar, a passar remédio. Não deixe inflamar. Tem muitas pessoas que foram feridas. O que acontece no dia a dia. E vai acontecer sempre. Em contextos diferentes, mas vai acontecer sempre. Só que essas pessoas, muitas vezes, não se preocuparam com o que aquela situação constrangedora causou no seu interior. E ali foi gerando uma mágoa, um rancor, um ódio, até se tornar vingança, até se tornar de pensamento a sentimento, se transformar em obra. Então, cuide muito do teu coração. Cuidar da alma requer disciplina e muitos têm ignorado esse fator. A gente tem disciplina para tudo, não é assim? Se você vai fazer um exercício, se você quer emagrecer, você tem disciplina na dieta, no teu trabalho, você tem horário para chegar, para sair. Você tem disciplina. Porque quando se trata da alma, dos sentimentos e emoções, nós ignoramos esse fator. É interessante que a Bíblia, com seu conhecimento milenar e profundo, nos ensina isso há muito tempo. Nos ensina a nos preservar, a cuidar das nossas emoções, a cuidar do nosso coração. Então é muito importante compreender esses fatores. A alma é nossa conexão horizontal. Significa de humano para humano. A conexão vertical é de humano para Deus, a horizontal é de humano para humano. Nessa conexão, conversamos, nos relacionamos com as pessoas através da alma e também nos machucamos nessa mesma dinâmica. Então é preciso fazer o quê? Vamos lá. Filtrar amizades, relacionamentos amorosos e outros para não se aprofundar na amargura. E sem perceber, continuar no mesmo ciclo destrutivo. Existe algo muito interessante nas amizades. Nem todas as pessoas têm a mesma consideração que você tem por elas. Nem todas as pessoas têm o mesmo amor e o mesmo respeito por você que você tem por elas. Eu já passei por essa experiência, provavelmente você já passou, provavelmente você já foi traído em relacionamentos de amizade. Você tem que filtrar e deixar na tua vida as pessoas que te respeitam. Nem todo mundo irá gostar de nós, nem todo mundo irá concordar conosco, porque nós somos diferentes. Mas o respeito, ele tem que existir nos relacionamentos, tem que existir limites. E você terá que abrir o olho. E essa parte ela é difícil, porque tem pessoas que a gente gosta. A gente quer ter elas na nossa vida, na nossa rotina. Em alguns casos, você terá que abrir mão pela tua saúde emocional. Pessoas que te ofendem constantemente, que te ferem, que te cutucam, pessoas que te machucam em tom de brincadeira e depois elas vêm tentar te consolar de algo que elas criaram na tua vida. Preste atenção nesses detalhes. Se afaste. Você não precisa brigar.
mas você deve se afastar e, em muitos casos, se preservar. Aí vem também os relacionamentos amorosos. O relacionamento conjugal da nossa época, ele está sendo banalizado. As pessoas entram e saem de relacionamentos com uma frequência muito grande, porque elas não estão preocupadas muitas vezes em seguir princípios, mas em satisfazer necessidades físicas e emocionais. Então, antes de você permitir que na tua vida passe várias pessoas que não vão te agregar em nada, que só vão gerar traumas em você e vão aumentar a tua frustração, se preserve, se cuide. Busque a Deus. É interessante porque Deus, ele supre todas as áreas da nossa vida, inclusive essas partes da nossa vida também. E muitas pessoas acabam negligenciando e tocando a vida, só que tem um detalhe. Dentro de nós, não tem como negligenciar. Dentro de nós o sentimento fica, a dor fica, a ferida, a marca fica. Então a gente vai amadurecendo e a gente vai filtrando. Quando Jesus encontrou-se com a samaritana, questionou a respeito dos seus maridos. Esse relato é muito legal. Essa mulher teve tantos maridos e nenhum estava com ela. Quando Jesus pergunta para ela sobre o marido, aí ela diz, não tenho marido. Jesus diz, realmente você não tem marido. Embora muitos homens haviam passado pela vida dela, ela não tinha uma referência masculina de proteção, respeito, cuidado. O que o Novo Testamento nos ensina de sacerdote do lar. Ela não tinha essa referência. Mas muitos homens tinham passado pela vida dela. E aí Jesus questiona. Quando Jesus traz o problema à tona, Jesus está tocando em qual ferida? A ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da solidão. Jesus conhece exatamente quais são as carências dessa mulher. E Jesus vai trabalhar exatamente nessa questão. Ele não está humilhando essa mulher quando ele traz o assunto à tona. Ele está tentando satisfazer o seu interior. Ele quer curar o interior dela para, sim, que essa mulher, posteriormente, tenha uma outra visão dos relacionamentos. E que ela não viva mendigando atenção, carinho, afeto, toque, sexualidade. É nesse sentido que a gente deve compreender essa passagem. Uma mulher precisa entender o significado dos relacionamentos e ter postura moral, lembrando que o bom nome está acima das riquezas. Provérbios 22:1 fala sobre isso. É importante preservar o bom nome. O que significa isso? Tua reputação. Você é responsável pela tua reputação e eu sou responsável pela minha. Ah, mas alguém me caluniou. Isso é outro fator. Eu estou falando de você agir com honra e com limites nos teus relacionamentos. Nosso propósito de vida está acima das necessidades de sobrevivência. Se não compreendermos isso, não haverá sentido na vida, nem paz interior. O propósito de vida tem que estar acima da necessidade física. Percebe que tem pessoas que justificam atos dizendo, eu fiz tal coisa porque eu precisava de tal coisa. Mas, na verdade, se você compreender o teu propósito de vida, você não vai precisar negociar moralidade. Não vai precisar negociar o que é importante para ter coisas momentâneas. Conviva bem com Deus. Isso é comunhão. Conviva bem com você. Isso é autoestima. Conviva bem com os outros. Isso é fraternidade. Olha só o princípio. Deus, por que Deus? Porque Ele é o Criador. Você precisa se conhecer internamente. É fácil conhecer muitas coisas externamente, mas a gente precisa se conhecer internamente. Tudo o que está relacionado ao nosso ser e à nossa sobrevivência. Conheça. E viva bem com você. E automaticamente você vai conseguir conviver bem com as outras pessoas.
Permita que o Espírito Santo cure tua alma. Por quê? Porque tem pessoas que não aceitam a cura. Elas têm o remédio na sua frente, elas têm a solução na sua frente, mas elas preferem ficar num ciclo vicioso, repetindo a mesma coisa, cometendo os mesmos erros, aumentando os seus traumas. Ei, todo ser humano tem trauma. Eu também tenho, assim como você. Peça para o Espírito Santo curar a tua alma. Porque ele vai agir em áreas da tua vida que você vai ficar surpresa. Você nem imaginava que tinha tudo aquilo dentro de você, que tinha aquelas dores, que tinha aqueles traumas. Permita que o Espírito Santo cure você. Por quê? Porque reflete tudo nos relacionamentos atuais. Relacionamentos conjugais, de amigos, entre pais e filhos, entre amigos. Todas as nossas feridas refletem nos relacionamentos. Então, busque a cura. Permita que o Espírito Santo cure você, porque ele está disposto a curar. Mas a gente precisa abrir o coração, deixar ele trabalhar, buscar, ter vida de oração, ter vida com Deus. Teu coração é o teu tesouro. Teu tesouro não é a tua casa, não é teu carro, não são coisas terrenas. Teu tesouro é o teu coração. Por quê? Porque o teu coração é o teu universo. Quando o mundo silencia, com o que você fica? Com a tua consciência, com o teu interior. Esse é o teu tesouro, esse é o teu mundo. Então, cuide dos teus pensamentos, cuide do teu interior. A presença de Deus e nada além dela deve reger as nossas emoções. Quando a gente se deixa levar pelas nossas emoções, a gente se excede. Aí tem que pisar no freio, voltar atrás, ir lá para a oração e pedir que o Espírito Santo nos cure, nos transforme, nos resgate. Quando entregar tudo ao Senhor, não mendigará atenção. Sabe aquelas pessoas que você olha e diz, ela é uma pessoa forte, ela é independente. É porque essa pessoa sofreu tanto que ela aprendeu a lidar com ela mesma, aprendeu a gostar dela mesma, aprendeu a desfrutar do mundo dela, ao invés de ficar correndo atrás ou mendigando a atenção de alguém. Pessoas carentes sempre precisam de algo. Pessoas curadas sempre oferecem algo. As pessoas carentes se ressentem por qualquer coisa e culpam os outros por suas dores e por suas frustrações, sem perceber muitas vezes que o problema está aqui, em como elas lidaram com o que elas enfrentaram na sua vida. Esse é o grupo das pessoas carentes que não foram curadas. As pessoas curadas são diferentes. Elas passaram pelo mesmo processo, elas tiveram a dor, lidaram com a dor, mas elas sempre têm algo a oferecer. Elas têm conselho, elas têm orientação, elas têm alegria, elas têm paz, elas têm algo, elas carregam no seu coração a presença do Senhor. E como fala em Provérbios, é um navio mercante. Quando chega, é cheio de suprimentos, é cheio de novidades. Tem algo para oferecer. A carência não resolvida gera situações constrangedoras. Vamos analisar algumas. Crenças limitantes. São crenças internalizadas sobre não merecer amor, respeito e procurar validações em situações, coisas ou pessoas. A criança que foi negligenciada nas suas necessidades básicas e no afeto, ela cresce achando que ela não merece o amor. Na verdade, todo mundo merece o amor. E você precisa mudar a tua visão, você merece. Só que você tem que entender quem é que tem amor para te oferecer realmente. Segundo, baixa autoestima. Sentem que não são boas o suficiente e sempre lhes falta algo essencial. Como a pessoa se vê. O teu valor não muda por causa das circunstâncias. Ah, você teve perdas, você teve dificuldades. O teu valor não muda como pessoa.
O que muda é status social. O que muda é que uma pessoa tem mais posses do que você, tem mais mordomia do que você. Mas como humano, a alma que você carrega dentro de você tem o mesmo valor das outras almas do universo. Nunca negligencie o teu próprio valor. Perfeccionismo. Desenvolver padrões desnecessários de perfeição, buscar algo irreal. O perfeccionismo é defeito. Por quê? São aquelas pessoas que foram muito cobradas e agora elas querem que tudo saia perfeito segundo a mentalidade e o entendimento delas. E quando algo não corresponde ao que elas criaram dentro de si, a expectativa, elas ficam frustradas. Entenda que nem sempre as coisas sairão como nós queremos. Se esforce, lute, dê o teu melhor, mas não queira que as coisas saiam perfeitas, porque você irá se frustrar. E isso é uma ferida emocional, como outras. Comparação. Comparar-se frequentemente em questão social, intelectual e física. Sentir-se desprezado. Sabe? Coloca uma roupa e pensa, mas na fulana a roupa fica mais bonita. Ei, cada pessoa tem uma estrutura de corpo, estudamos isso nas outras aulas. Cada pessoa tem uma estrutura de corpo. Cada pessoa vive num contexto social. Você precisa se amar, se aceitar, se valorizar, se respeitar. Você só precisa aprender a combinar as peças e criar um look incrível. Bem, comparar-se em questão de corpo, em questão social, em questão física. Ninguém tem o mesmo corpo que você. Nós somos diferentes. Até porque as nossas emoções, elas interferem no formato do nosso corpo. Então você precisa trabalhar muito o teu coração para ter uma visão saudável de si próprio e dos outros. Também na questão intelectual. Ah, mas o fulano é mais inteligente do que eu. Sempre existe alguém mais inteligente do que nós. E existe alguém com menos conhecimento de nós. Quanto à aparência física, existe alguém mais bonito do que nós? Sim. E existe alguém menos bonito do que nós, vamos dizer assim. O que importa é ser único no universo. Criatura, feito pelas mãos do eterno Deus. Quando você compreender quem é Deus e por que ele gerou, por que ele criou você, essas questões não irão mais interferir na tua vida e na tua personalidade. Causa. Podem variar. De onde vêm essas carências? De onde vêm essas dificuldades? As causas são várias. Pode vir de abandono e rejeição à privação material na infância. Crianças que foram abandonadas, mesmo que, dependendo da idade, não entenderam exatamente o que estava acontecendo, mas sentiram. A rejeição é algo que você vai compreender mais tarde, mas você sente-a. Você sente o medo do abandono. Então, muitas crianças foram negligenciadas, sim, foram abandonadas, não foram cuidadas, foram maltratadas. Precisavam de algo material, não tinham. E isso foi gerando dentro delas uma incerteza, uma insegurança, cresceram com medo, cresceram inseguras. Então, as causas são várias. Cada pessoa tem uma causa provável. Eu não sei qual é o teu histórico de vida. Eu sei que você tem uma causa, algo que aconteceu com você e que gerou esses sentimentos e esses medos dentro de você. Pode levar a uma mentalidade de constante escassez emocional e física. Aqui é quando a pessoa cresce e, como ela passou muita dificuldade, ela acredita que ela não merece ter, não merece crescer, não merece ser. Então, também é outra parte da vida da pessoa que tem que ser trabalhada. Por isso que Deus, ele trabalha em cada um de nós de uma maneira. Você já percebeu? Você passa lutas em uma área e eu em outra. Mas todo mundo sofre igual. E Deus trabalha nas nossas vidas de várias formas. Por quê? Porque Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas frustrações,
Ele conhece as nossas limitações, as nossas dificuldades. O que importa é que Ele quer curar cada um de nós. O que nós aprendemos com essa aula? Que a carência é normal, que ela existe de várias formas, de várias dinâmicas, só que é possível lidar com elas. E, na conclusão dessa aula, nós precisamos salientar algo. Não permita que as carências dominem você. Seja ela emocional, seja ela validação, seja ela sexual, seja ela de afeto, seja na área que for, não deixe ela dominar você. Aqui entra a questão espiritual. Aqui entra a tua vida com Deus e aprender a lidar com suas emoções, sim, e buscar em Deus a cura emocional e o domínio próprio, para que você esteja no governo e não as tuas necessidades. Para encerrar, não permita que essas crenças guiem você a ponto de mendigar atenção e buscar em pessoas o que somente Deus pode nos dar. Os seres humanos podem fazer companhia, sim. Os seres humanos podem nos dar presentes, alegria, sim. Mas suprir uma pessoa internamente é impossível. Porque a gente, quando casa, a gente tem que entender que o outro não é responsável pela nossa felicidade. Embora possa promover alegria, possa promover bem-estar, mas a felicidade interna, ela está na cura das nossas feridas. A graça de Deus é abundante, curadora, preenche todos os espaços e necessidades do nosso ser. Aceite a água que Ele te oferece e nunca mais terá sede. Imagine eu ou você naquele poço e Jesus chegar e nos confrontar nas nossas carências. A samaritana tinha uma carência específica. Nós temos as nossas carências. Imagine o Senhor chegar em nós e nos confrontar. Lá na tua ferida emocional, lá na tua dor, no que aconteceu com você. Chegar em mim, me confrontar naquilo que aconteceu comigo, que só Ele sabe. E aí Ele dizer para mim assim, ó, se você beber dessa água, falando dEle, da presença dEle, nunca mais você vai ter sede. Que eu e você possamos ter esse entendimento espiritual, de aceitar essa água, de beber dessa fonte, e que a nossa vida, o nosso interior, de um deserto de sequidão, que ele se transforme numa fonte inesgotável de água, que vem do Senhor, que saciou a nossa sede, e que, quando estiver perto dos outros corações, que possa também transmitir essa alegria, essa leveza e essa paz, porque um dia nós fomos curados e estamos transmitindo a cura para outras pessoas. Um grande abraço. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.